Vamos lá, pessoal, então, continuando a nossa parte de regra da cadeia. A gente vai ver mais alguns exemplos de aplicação da regra da cadeia, mas para fazer esses exemplos, como eu comentei anteriormente, a gente está acrescentando derivadas de novas funções aos poucos. E a gente vai acrescentar agora a derivada das funções logaritmo e exponencial, que eu botei aqui em cima para vocês, e também está no material de vocês de maneira bem clara. Bom, eu listei as 4 derivadas aqui, tá, para vocês terem. Derivada da função ln é a função 1 sobre x, derivada exponencial de x é a própria exponencial, derivada do logaritmo na base b de x é 1 sobre x vezes ln de b, e derivada de uma exponencial onde a base é uma base b é b elevado a x, ou seja, a própria exponencial, vezes o ln de b. Percebam o seguinte, apesar de ter 4 aqui, essas duas levariam a gente concluir essas duas. Por quê? O que é o ln de x? O ln de x é o logaritmo na base e, certo? Quando eu faço o logaritmo na base e aqui, então, esse ln de x é isso aqui trocando b por e. Quando eu troco b por e, eu fico com ln de e. E logaritmo neperiano, que é o logaritmo na base e, aplicado no e, resulta em 1. Então, isso aqui, quando b é igual a e, resulta exatamente a primeira propriedade que eu tenho. Essa aqui, em compensação, de maneira similar, b elevado a x é essa formulazinha aqui. A exponencial surge dessa aqui trocando b por e. Quando eu troco b por e, aqui fica e elevado a x vezes ln de e. Novamente, ln de e é igual a 1. Então, o que sobra aqui, quando b é igual a e, é só o e elevado a x. Então, na verdade, o que a gente tem não são 4 fórmulas, são 2. Mas por que eu listei as 4? Porque, em geral, essas duas são muito mais utilizadas do que as outras duas, tá certo? Mas eu coloquei as 4 para vocês terem as fórmulas de como calcula as 4. Novamente, não são fórmulas qualquer, são demonstráveis, certo? Você tem como mostrar cada uma delas de maneira formal, que a derivada realmente são essas funções, usando a definição de limite, as propriedades que a gente tem, tá? Mas, como eu falei, o foco não é as demonstrações, e sim aplicações dessas fórmulas. Então, a gente vai usar elas para fazer os exemplos agora. Então, aqui, essa função aqui da letra A é ln de x ao cubo menos 4x. Como que eu derivo essa função aqui? F' de x. Novamente, a gente vai ver que é uma função composta. É a função ln aplicada nesse polinômio aqui, que é o x ao cubo menos 4x. Então, vamos lá. Como que eu derivo a função ln? Se fosse ln de x, o que apareceria é 1 sobre x. Então, a derivada do ln é 1 sobre... O que acontece embaixo? Quando aqui era x, o x veio para baixo. Então, o que é ln disso? Ln disso é 1 sobre o que está aqui dentro. Vai ficar 1 sobre x ao cubo menos 4x. Então, o que eu fiz por enquanto foi derivar o ln, que lembra que a gente fez? Como é que faz a derivada composta? Deriva de fora e multiplica pela derivada de dentro. Deriva de fora, certo? E mantém a de dentro. A de fora, derivado ln, é 1 sobre o que está aqui dentro. Então, derivado ln disso é 1 sobre o que está aqui dentro. Mantive o que está aqui dentro. Agora eu faço o quê? Multiplico a fração inteira, certo? Pela derivada que estava dentro. Como que eu derivo essa parte de dentro? Abre parêntese. Derivado de um polinômio, a gente já fez várias vezes. Derivado de x ao cubo é 3x². Derivado de menos 4x é o menos 4. Ou seja, a derivada dessa função aqui, essa expressão aqui que eu vou só consertar, que vai ficar como? Essa fração vezes isso, como é que eu multiplico? Isso está na parte de cima, então essa parte multiplica o numerador, o denominador multiplica o que está embaixo. O que não está embaixo, o que está embaixo não aparece é o 1. Então é como se fosse isso sobre 1. Então vai ser 1 vezes isso, que vai ficar 3x² menos 4 em cima, e embaixo vai ficar o x ao cubo menos 4x como estava. Foi até aqui, pessoal? Então, derivada ln é 1 sobre o que está aqui dentro vezes a derivada que está aqui dentro. Lembrando, estamos aplicando a regra da cadeia que a gente viu no vídeo anterior, tá? Usando o que eu fiz aqui, usando a expressão do ln, que é a primeira função que está aqui. Como eu derivo agora essa função aqui, que é a função exponencial? Então, de novo, f' de x é quem? Aqui, novamente, tem duas funções. A base exponencial e a potência não é só x, é 2x ao cubo. Então, tem duas funções. Como que eu derivo? Como eu já expliquei, a de fora e depois de dentro.
Mas perceba o seguinte, como que eu derivo a exponencial? Se aqui em cima fosse x apenas, a derivada exponencial é a própria exponencial. Então a derivada dessa função aqui, de início, é a própria função que está ali. É elevado a 2x ao cubo. Derivei a exponencial, agora eu vou derivar o quê? A de dentro, no caso, que é a minha potência, que é o 2x ao cubo. Como que eu derivo 2x ao cubo? Fica 6x ao quadrado. Como é que eu derivo 2x ao cubo? Relembrando, o 3 desce multiplicando, a potência que estava eu subtraio 1, o 3 vira 2. Então, vezes 6x ao quadrado. Foi até aqui, gente? Arrumando essa expressão, o que o 6x quadrado está multiplicando? A potência ou a exponencial inteira? A exponencial inteira. Então, isso aqui fica 6x quadrado, que multiplica a exponencial elevado a 2x ao cubo. Essa é a derivada dessa funçãozinha que está aqui. Novamente, qualquer dúvida que ficar na explicação, na aula 5 a gente discute. Tá ok, pessoal? Essa aqui agora, pessoal, como que eu derivo o logaritmo na base 3 de 2x ao cubo? Voltando para cá. Como que é a derivada de um logaritmo na base b? Aqui o meu b agora é o 3. E o meu x agora aqui é 2x ao cubo. Então, como é que vai ser essa expressão? Vou usar a formulazinha da derivada. Qual é? Derivada do logaritmo é o quê? É 1 sobre. Para começar assim, independente se é o ln ou se é o logaritmo. Todos os dois são 1 sobre. Nesse caso aqui, que é na base 3, eu estou nesse terceiro caso, que é eu trocando b por 3. Então, como que fica aqui embaixo? Fica 1 sobre. O que apareceu aqui inicialmente? O x. Quem era o x? Quem aparecia aqui, no logaritmo. Quem aparece nessa parte do x agora aqui é o 2x ao cubo. Então, como vai ficar essa expressão que está aqui? Que é derivada do logaritmo por enquanto. Estou derivando o logaritmo todo. Depois eu vou derivar a parte de dentro. Como vai ser a derivada do logaritmo inteiro? Vai ser 1 sobre o que está aqui dentro. Então, 1 sobre 2x ao cubo, que multiplica quem? Na formulazinha do logaritmo ainda. ln da base. Quem é a base? 3. Então, aqui vai ficar ln de 3. Isso que eu fiz por enquanto foi derivar o logaritmo. Mantive de dentro como apareceu aqui. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar essa expressão toda que deu aqui pela derivada de quem está dentro. Quem está dentro, de novo, 2x ao cubo. Derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado, que nem a gente fez antes. Foi até aqui, pessoal? E agora já derivei tudo. Aqui, lembrando, derivei o logaritmo, certo? E aqui eu derivei o que está dentro, ok? Como que eu conserto isso aqui agora? Que nem a gente fez no anterior. Multiplica em cima, embaixo, embaixo. Quando eu multiplico em cima, vai ficar 6x quadrado em cima. E embaixo vai ficar o que está. Mas perceba que, ao multiplicar isso, vai ficar 6x quadrado em cima. O 6 eu posso simplificar com esse 2. Então, simplificando o 6 com o 2, vai sobrar 3 em cima. O x quadrado eu posso simplificar com x ao cubo. O que vai acontecer? O x quadrado vai sumir de cima e ficar só um x aqui embaixo. Então, de novo, o que vai ficar em cima? O 6 dividido por 2 vai ficar só o 3 em cima. O x quadrado dividido por x ao cubo vai cortar o x quadrado e vai ficar um x embaixo, então não tem mais nada em cima. Então vai ficar 3 sobre quem? Quem fica embaixo? Vamos centralizar esse 3 aqui agora. Quem fica embaixo? O 2 sumiu, que a gente cortou com 6. O x ao cubo trocou com x, cortou com x quadrado e sobrou só um x. Então vai ficar o x só aqui embaixo. E o ln de 3 eu não fiz nada com ele, eu continuo multiplicando. ln de 3. É assim que acaba essa derivada aqui. Ok, pessoal? Agora esse aqui, pessoal, como que eu derivo? Isso aqui é um caso tipo esse. É uma base b que não é a exponencial, é o 2. Como é que eu derivo a exponencial aqui nesse caso? O b elevado a x ele se mantém. Então a base elevada à potência que ela está, quando eu vou derivar, a base elevada à potência que ela está ela permanece. Então aqui vai continuar sendo 2x à quarta menos 3x. Só que essa base ela está multiplicada pela fórmula da derivada da potência, ela está multiplicada por ln da base. Quem era a base no nosso caso aqui? A base é 2, então aqui fica vezes ln de 2. O que eu fiz até aqui foi derivar apenas esse exponencial aqui.
Falta multiplicar por quem? Pela derivada de dentro, que no caso é a derivada da potência que está aqui. Derivada de x à quarta menos 3. Menos 3x. Vai ser quanto? Vai ser 4x ao cubo menos 3. Ok, pessoal? Essa aqui não tem como melhorar muita coisa não, tá? O mais vai fazer é colocar esse 4x ao cubo menos 3 vezes ln de 2 na frente. Fora isso, não tem mais o que fazer. Tá? Então eu vou deixar assim mesmo, porque a mudança seria trocar esses dois números que estamos multiplicando e botar para frente da potência, que não faz nenhuma diferença na expressão. Então aqui realmente pode parar por aqui mesmo. Tá certo, pessoal? Se tivesse mais coisa para multiplicar e que pudesse simplificar, como aconteceu aqui, a gente podia simplificar, aí você faz até onde você pode simplificar ou juntar as coisas. Aqui, como eu falei, não tem muito mais o que fazer. Tá certo? Agora esse exemplo aqui, que nem está no material de vocês, mas eu estou acrescentando aqui, por quê? Se vocês perceberem o que eu fiz nesses 4 exemplos anteriores, foi simplesmente calcular usando as fórmulas que estão aqui. Usando as fórmulas e também, como comentei, a regra da cadeia. Esse aqui, eu fiz uma questão de colocar ele para misturar os principais que a gente vai encontrar, que são a exponencial, que é esse caso aqui, o logaritmo neperiano, que é o ln, que é esse aqui, senos e cossenos e polinômios, como a gente já viu anteriormente. Então aqui eu misturei tudo praticamente, que a gente viu, e os principais vocês vão encontrar. Mas agora nesse caso aqui, como é que eu vou derivar isso aqui tudo? Mais ou menos como a gente fez no outro vídeo. Vou derivar passo a passo, cada um deles separadamente, avaliando o que tem que fazer. Mas percebam o seguinte aqui, esse ficou bem avançado. No sentido que eu quero que vocês prestem atenção no que tem que fazer. Derivar essa função é derivar cada um desses termos aqui, certo? E manter essas operações de soma e subtração. Mas percebam o seguinte, para derivar isso aqui, é tipo o que eu fiz aqui. É a derivada de uma exponencial, só que eu uso a regra da cadeia aqui. Aqui eu tenho essa função e essa multiplicando. Então aqui vai ser a derivada do produto, correto? E além disso vai ter a derivada usando a regra da cadeia para cada uma das funções. Vou fazer com vocês passo a passo aqui agora. E idem para essa aqui. Aqui eu tenho duas funções. A elevado a x ao cubo multiplicada pela cosseno de 5x. Então aqui agora vai ser um combão, juntando tudo para a gente viu até agora. Tem derivada do produto, derivada da potência, derivada do exponencial, do logaritmo, de senos e cossenos, no caso do cosseno. Eu não botei quociente para não ficar muito pior a fração. Mas se tivesse um quociente, você usaria a fórmula do quociente, ok? Vamos lá, pessoal, como é que eu derivo essa função aqui? Por etapas. Derivar essa primeira funçãozinha aqui, que é menos 2 exponencial de x à quarta. Como é que eu faço a derivada? O menos 2 está multiplicando, então lembra que o menos 2 continua aqui na frente multiplicando. Como é que eu derivo a exponencial de x à quarta? Derivada da exponencial é a própria exponencial. Se fosse x, ia ficar só e elevado a x. É x à quarta. Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar a derivada exponencial, que é a própria exponencial, que é o e vezes elevado a x à quarta, multiplicada pela derivada dessa potência. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo. O que eu estou fazendo nesse passo? Eu estou usando a regra da cadeia, que aqui eu tenho a função exponencial e a função x à quarta. Ok? Derivo literalmente nessa ordem. Derivo a exponencial e depois derivo a função x à quarta. Ok? Então, derivada dessa expressão aqui vai ficar isso que está aqui. Ok? Menos 2 é elevado a x à quarta vezes a derivada de cima é 4x ao cubo. Aí vem o sinal de mais aqui. Certo? Essa função aqui é composta por duas partes. Então, para não ficar muito apertado, eu vou fazer essa parte aqui na linha de baixo. Então, mais, eu vou deixar esse mais aparecendo aqui. Continuar com esse mais aparecendo aqui. Ok? Mais quem? Vou abrir um parênteses gigante aqui. Ok? Como é que eu derivo essa expressão que está aqui? É a derivada de um produto. Então, como é que eu vou visualizar essa função? Eu vou visualizá-la da seguinte forma. A primeira função vai ser essa aqui, 4ln de x ao cubo, e a segunda vai ser a função e elevado a 2x². Ok? Como que eu derivo em relação ao produto? Eu derivo a primeira e multiplico pela segunda. Vamos derivar a primeira. Como que eu derivo 4ln de x ao cubo? O 4 eu copio, lembra? Como é que eu derivo ln de alguma coisa? Ln de alguma coisa é 1 sobre essa alguma coisa. Então vai ficar 1 sobre x ao cubo
Só que aqui, se fosse x, ia ficar 1 sobre x e acabaria. Mas como tem x ao cubo aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia e derivar o x ao cubo ainda. Então vai ficar isso vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Isso aqui tudo é a derivada dessa função aqui. Derivei a primeira. Como é que é a regra do produto? Derivo a primeira e multiplico pela segunda. Então eu vou copiar aqui o e elevado a 2x ao quadrado. Derivada da primeira vezes a segunda. Como é que é a regra do produto? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é a minha 4ln de x ao cubo, multiplicada pela derivada da segunda função, que é a minha função e elevado a 2x quadrado. Agora, como que eu derivo essa potência aqui? Essa exponencial é desse tipo aqui. Derivada exponencial é a própria exponencial. Então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer a própria exponencial que está ali, e elevado a 2x ao quadrado. Só que eu tenho que multiplicar pela regra da cadeia, pela derivada que está aqui em cima, que vai ficar então 2x quadrado. Derivada de 2x quadrado é 4x, então vai ficar isso vezes 4x. Ok? E vou fechar o parêntese grandão aqui. O que eu fiz nesse parêntese? Derivei essa função aqui intermediária. Ok? Fica isso, aí depois vem um sinal de menos aqui, né? Que eu vou colocar aqui embaixo. Menos, ok? Vou abrir um parêntese gigante de novo aqui, que eu vou trabalhar com essa partezinha agora aqui. Como que eu vou derivar a próxima função? A próxima função que eu estou criando aqui é essa função aqui. Perceba que o negativo eu deixei aqui fora, tá? Joguei para fora esse negativo. Vou trabalhar só com essa funçãozinha que está aqui. Como que eu derivo essa função? De novo tem duas funções, que é quem? A e elevado a x ao cubo e a função cosseno de 5x. Como que eu derivo essa parte aí agora? Derivada exponencial de x ao cubo. Como que é? Derivada exponencial é a própria exponencial, então eu copio o e elevado a x ao cubo. Só que como tem a potência x ao cubo, que não é x, eu multiplico pela regra da cadeia pela derivada de cima. Então, vezes 3x ao quadrado. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Isso aqui é a derivada só da exponencial de x ao cubo. Derivada de um produto é como? Derivada da primeira, que eu acabei de calcular, vezes a segunda, que no meu caso agora é o cosseno de 5x. Ok? Derivei a primeira parte já aqui. Derivei a primeira e multipliquei pela segunda. Como vem o produto agora? Mais a primeira função, que é e elevado a x ao cubo, vezes a derivada da segunda. Como que eu derivo a segunda função? Que é o cosseno de 5x. Novamente, regra da cadeia. Derivada do cosseno é menos seno. Então, eu ponho aqui menos seno. De quem? Quem está dentro, lembra? Se mantém. Então, menos seno de 5x. E multiplico pela derivada que está dentro, que no caso agora é derivada de 5x, é só o 5. Então, vezes 5. E fecho o parêntese. Foi até aqui, pessoal? Bom, então agora eu derivei todas as partes. A primeira, somei com a derivada da segunda parte e subtrair a derivada da terceira parte. O que tem que fazer agora? Multiplicar, juntar e ver o que pode simplificar aí. Eu quero que vocês pausem o vídeo agora e tentem juntar essas coisas o máximo que vocês conseguirem. E depois vocês verificam se vai ficar como eu colocar aqui para vocês agora. Perceba que algumas coisas vão acontecer, tipo menos 2 com o 4 vai multiplicar aqui. Aqui o 4 vai multiplicar com 3. Esse x quadrado vai simplificar com x ao cubo, por exemplo. Aqui o 4 com o 4x vai multiplicar. O que mais que eu posso ver aqui que dá para juntar? Aqui vai ficar praticamente a mesma coisa, trocando a ordem só aqui. E aqui vai ter um negativo multiplicado por 5, então vai aparecer um menos 5 na frente da expressão. Então, adiantei algumas coisas para vocês perceberem. Mas tentem fazer isso agora sozinhos. Depois volta para cá e veja se vai ficar como colocar aqui agora para vocês. Aqui, pessoal, fazendo as operações que eu brinquei com vocês agora há pouco aqui, vai ficar exatamente como está aqui embaixo. Perceba que eu botei 3 pontinhos aqui, não botei sinal para não confundir. Isso aqui, o ideal é que continue do lado aqui, ó. Então fica isso, mais isso, menos isso aqui, e apareceu mais 5 aqui. De onde apareceu esse mais e esse menos? Esse negativo, quando eu multiplico por isso aqui, vai ficar exatamente como está aqui, menos isso. Esse negativo multiplicado por essa expressão aqui, lembra que eu falei que ia ficar menos 5 aqui na frente? Aqui fica o menos 5 na frente, mas vezes esse negativo da frente aqui, fica mais 5 aqui na frente.
Ok, pessoal, até aqui? Então, aqui encerra a parte dos exemplos que eu queria fazer com vocês. Logo após esse exemplo aqui, vem uma formulazinha, que é uma proposição, que dá a forma para a derivada da função inversa. E depois desse resultado, vem um exemplo onde eu fiz dois casos de cálculo de derivada da função inversa de duas funções específicas. Esse resultado, que é a proposição 2.30 e o exemplo 2.31 na sequência, eu quero os dois que vocês transcrevam para o trabalho. Ok? Então anotem aí para fazer isso para o trabalho. E isso encerra a parte de derivada composta, por enquanto, ok? E no próximo vídeo a gente vai ver derivadas de ordem superior.